Vamos lá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio, né, do Podcast For You. Hoje um tema muito pedido, a gente falou um pouco, né, no episódio de genealogia, e aí pediram pra gente aprofundar um pouco, e a gente vai falar hoje sobre paleografia, né, lendo o passado. Tá eu aqui, Rafael, e meu sócio, né, o Rodrigo, e aí, Rô? E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está aqui com a Zaira, que faz parte do nosso time de genealogia e que trabalha exatamente com essa parte de paleografia dentro da empresa. Seja bem-vindo, Zaira. Olá, gente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. E aí, bom, começando a pergunta que não quer calar, né? Afinal de contas, o que é paleografia? Para que serve isso? Todo mundo tem dúvidas, né? Então, a paleografia é basicamente uma pessoa que ela consegue meio que traduzir o que está escrito em documentos que estão escritos à mão, né? Que são manuscritos antigos. Uhum. O paleógrafo é aquela pessoa que ele tem aquela habilidade em dizer pra gente o que está escrito ali, né? Então, você pega um documento, você sabe exatamente o que está dizendo. E é uma habilidade que nem muitas pessoas têm, porque existe uma certa dificuldade, né? Em ler esses documentos justamente por conta do modo como é escrito, né? Olha, eu confesso que eu pego os documentos para ler. Cara, eu consigo ler os números. Para falar que eu não consigo ler nada. E ainda erra. E ainda erro. Consigo ler os números e ainda erro. É muito difícil, é muito difícil. Eu acho que a gente pode depois até deixar um link, talvez, de um exemplo, né, no episódio, de alguns documentos de paleografia. Mas quando a gente pega documentos de 150, 120, 130 anos atrás, não dá para ler. Cara, eu não consigo ler nada. Impressionante, assim, né? Ainda muda o português, né? Muda a forma de escrita, muda o português, muda Quando é em português, a gente pega documentos, assim, de várias línguas, né? Espanhol, italiano, principalmente, português de Portugal. Me mandaram um documento em latim esses dias para poder fazer a paleografia, então é realmente, assim, desafiador, mas eu acho muito gratificante quando a gente consegue encontrar, né, a informação que a gente procura. Não, legal. Há um tempo atrás, teve um treinamento lá no Cidadania For You sobre paleografia e eu fiz o treinamento. Foi um treinamento bem intenso, foram 3 semanas completo, sábado e domingo, e 4 horas cada dia. Foi um treinamento muito intenso. E aí, no final, eu até consegui entender qual é a palavra, mas, cara, sei lá, precisa de um pouco de magia na parada, sabe? Tá escrito lá... Tem que saber o contexto. Tem todo o contexto. Aí tem lá S... Aí tem um apóstolo em cima. Isso aqui é senhorio. Da onde saiu isso? Então, assim, tem toda a questão do contexto. Não é só você identificar o que aquela... Enfim, qual letra aquele desenho significa. Tem toda a parte do contexto dele. Sim, tem todo um contexto histórico, né? A gente tem que avaliar se é um documento de, vamos supor, 1870, nunca vai estar escrito você ou senhor, né? Vossa senhoria, vossa excelência. Então, a gente, a partir do contexto histórico, a gente sabe inferir isso, né? Então, a gente já tem ali mais uma ideia. E a partir do momento que você faz muito isso, né? Você sabe basicamente o modelo do documento. Então, você já sabe quando a gente faz a extração dos dados, né, na empresa para emissão, e a gente faz a paleografia. A paleografia é quando você escreve todo o documento. E a extração de dados é só realmente os dados para a gente emitir. Então, quando a gente faz a extração de dados, a gente já sabe exatamente onde está o dado que a gente precisa. E quando a gente faz a paleografia, não. A gente realmente precisa de toda a informação, né? Uma tradução, né? É uma tradução, literalmente. Legal. Uma ideia. Quantos documentos você faz por mês hoje lá na empresa de paleografia? De pegar os dados, entender, interpretar. Você tem noção? Eu acho que são mais de 30 por mês, assim, deve estar beirando ali uns 40, né? Porque, às vezes, os especialistas, eles mandam mais de um documento para corroborar, né? Pra gente encontrar, emitir a certidão. Então, às vezes, a gente tem ali uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento, uma certidão de batismo, pra gente poder ir juntando e coletando as informações. Então, na maior parte das vezes, nunca é um documento só. A gente analisa mais de um documento e aí a gente vai juntando, né, as pecinhas para poder conseguir emitir aquele documento ou saber o que está escrito, né? Enfim. Então, desses 40 documentos, na verdade, é a leitura de 2 documentos para cada documento, praticamente. Basicamente. Assim, é bem relativo. Às vezes, semana passada me enviaram um caso que eram 11 documentos. Então, você tem que analisar. E alguns estavam em português do Brasil, outros estavam em italiano. Então, a gente vai... chega uma hora em que o cérebro meio que embola, assim. Dá um bug aí. Dá um bug e você fala, não, tá, deixa eu parar...
Aí depois eu volto e aí continuo fazendo a extração. E qual a importância desse documento? O que pode conter nesses documentos que pode dizer se eu, por exemplo, se eu tenho ou não direito à cidadania ou alguma coisa do gênero? Então, o documento a paleografia, né? Quando a gente faz a paleografia, a gente sempre busca a origem daquela pessoa. Então, num documento, a gente pode encontrar de onde aquela pessoa veio, se ela é realmente portuguesa, se ela é realmente italiana. Às vezes, se ela foi casada com uma pessoa de outra nacionalidade, que infere no processo, né? Porque, dependendo do processo, a gente precisa da certidão de nascimento do cônjuge, né? Então, como que a gente vai conseguir isso também? Pode dizer pra gente se é um filho legítimo, se é um filho ilegítimo, se a pessoa foi adotada. Então, assim, várias variáveis que a gente pode encontrar no processo, a gente pode encontrar através da paleografia e já antecipar os movimentos do processo, né? Boa. E uma coisa que eu já percebi, que eu já acompanhei ali, acompanhando com o time, muitas vezes a família chega com o documento traduzido, assim como eu e o Rafael, a gente traduz os nossos documentos, e aí chega lá um PA, que a pessoa não coloca que é padre, né? Coloca outra coisa, enfim. Uhum. Qual o índice de erro que chega das famílias? Quão errado chega essas traduções? Eu acho que a pergunta é ao contrário. Quando que tá certo? Porque na maior parte das vezes não tá certo. A pessoa acha que é um senhor e não tem nada a ver. Assim, principalmente data em italiano é muito complicado, porque eles colocam hora, tipo, pra dizer a data. Então, você sabe que nunca vai dar certo. A pessoa vai achar que é uma coisa, mas na verdade é baseado no achismo, né? Mas a gente tem ali o que é realmente a informação. Uhum. Eu lembro de um documento português que era uma certidão de óbito, e a família entregou pra gente falando que era a certidão de matrimônio do português. Uhum. A gente, então, isso aqui não é um matrimônio. Então, é um óbito, né? Isso porque estava em português. Uhum. Pensa os italianos, né? É tão difícil de ler que a pessoa não consegue identificar se é um óbito ou um matrimônio, né? É bem, assim, quando a gente tem alguns documentos mais antigos, assim, que eles já tinham que é escrito em cima, né? Que era um modelo pronto, principalmente na época que tinha já datilografia, acaba se tornando mais fácil, porque você fazia ali na máquina, né, de datilografar, e você dizia o que era. Agora, quando tá completamente escrito à mão, é assim, complicadíssimo. Tipo, dividido por uma linha, um registro do outro, você fica, sobre o que é isso, né? Uma dúvida, aqui no Brasil gigantesco, a paleografia técnica muda de estado para estado? Tipo, no Rio de Janeiro eles usam F de uma maneira e no Sul usa o F. Como é que é? Como é que vocês sabem? Isso muda de pessoa para pessoa, né? Nossa, imagina, de pessoa para pessoa, imagina de estado. Então, existem algumas técnicas que a gente utiliza na paleografia, né? A gente aprende a maneira como aquela pessoa escreve. Então, a gente vai vendo ali quando a gente consegue identificar as letras e, a partir disso, a gente consegue ir identificando as palavras. Então, por exemplo, se eu sei que ele escreve o S de uma forma, o S vai aparecer de outras formas em todo o documento. Então, a gente, a partir dali, vai identificando. E aí, assim, a gente vai fazendo, né? São técnicas que a gente utiliza para fazer o documento. Mas, assim, eu não escrevo da mesma forma como você, então... Então, não é por estado nem região, e sim por pessoa. É então, por pessoa, é quem estava escrevendo. Na época, óbvio que você tem algumas coisas que são muito regionais. Por exemplo, no Nordeste tem muito a questão de você utilizar como referência para onde aquela pessoa nasceu uma fazenda. Então, a gente já pegou alguns casos em que a pessoa nasceu na fazenda Olho d'Água. Você não sabe onde é, essa é a referência do documento, e aí a gente tem que ir atrás desse dado, mas no Nordeste, principalmente, isso acontece muito, né? E aí a gente não tem um local exato, a gente tem uma fazenda que existia em 1800. E aí, descubra aonde é agora. Descubra onde é. Boa sorte. Exatamente. Mas o bom é porque, em geral, acaba que a mesma pessoa fazia muitos registros, Sim. Então você consegue pegar tudo que aquela pessoa... Não tudo, mas enfim, consegue pegar vários documentos feitos pela mesma pessoa para comparar a escrita e poder chegar em um resultado. Sim, a gente consegue fazer isso, mas assim, é muito raro a gente pegar um documento escrito pela mesma pessoa, assim, vamos dizer, da mesma família, ou às vezes até em processos diferentes, é muito raro. Às vezes é mais comum, por exemplo, no Rio, que era uma maior quantidade de imigrantes, né, Rio, São Paulo, uma maior quantidade de imigrantes, então você teria mais registros. Mas Nordeste, centro do país, é muito difícil. Quando a gente pega um documento paleográfico, a gente tem no livro todo, mas é algo muito complexo.
complexo, porque se você não entendeu ali, é muito difícil você entender mais pra frente. Então, eu gosto de dividir a palavra em várias letrinhas, porque às vezes é mais fácil você identificar uma letra dentro daquela palavra do que você identificar a palavra inteira de uma vez só. E o que é mais difícil, Zay? É você conseguir pegar a forma da escrita da pessoa e traduzir, ou conseguir inferir o que tinha naquele papel que muitas das vezes está destruído, né? Tá cheio de pontinho. Manchado, né? Também. Manchado, má comido. Né? Exatamente. Má conservação. Eu acho que quando a gente pega um documento em que ele foi destruído, né? Por conta da má conservação, cupim, enfim... eu fico triste, porque eu falo, poxa, podia ter uma informação ali que seria muito importante para o processo, né? E a gente não tem como saber. Mas eu acho que o mais difícil é você pegar quando o papel tá, assim, ou, por exemplo, a qualidade tá ruim, quando era escrito a tinta, né, tinteiro, a tinta manchava o papel, ou então transferia de um documento para o outro, e aí é mais complicado de você realmente saber. Tinha que ter alguma lei, sei lá, enfim, que todos os cartórios, né, deveriam digitalizar esses livros antigos, cara. Pegar lá, enfim, aí tem câmeras, enfim, para fazer isso, tirar as fotos e guardar. Sim. Porque a gente sabe que tem cartório, acho que recentemente, não teve um cartório que pegou fogo? Teve, gigante, né? Um cartório gigante agora, pegou fogo e perdeu, cara, perdeu documentos ali e já era, nunca mais vai conseguir. Então, a ideia era, tem que guardar o documento físico bem, sabe que pode ter algum acidente e tudo mais, mas tem um backup na nuvem, né, daquilo digital, porque com a parte digital a gente já conseguiria achar, fazer tudo, né, assim, não precisa estar no papel físico. Não, a gente passa por a gente encontra alguns problemas na parte de genealogia, né, buscando a certidão, de que, por exemplo, a gente está buscando um nascimento, mas a gente não tem o nascimento. Então, a gente vai atrás do casamento porque as pessoas têm que apresentar a certidão de nascimento para casar. E aí, existe uma habilitação que você faz, que o cartório deixa guardado, as certidões, né? E, às vezes, eu entrei em contato com o cartório em que ele falou, não, a gente queima essas documentações. Eu, como assim você queima essa documentação? Nossa, você... Chega a dói o coração. Não, né? porque... Por lei, eles não podem fazer isso, né? É um documento... histórico. É um documento pessoal, você não pode destruir. Então, eles simplesmente queimam. E aí, a gente, como que a gente vai encontrar agora esse documento? Dificultou, né? Dificultou 100%. Muito. Eles nem sabem o que queimaram, na real. Né? Não, simplesmente... o volume tá ocupando a salinha, né? Ele, não, esses documentos a gente fica com eles durante um período, sei lá, 10 anos e queima. Como assim vocês queimam? Que absurdo. Não pode queimar. Isso é o cartório no Brasil, viu, pessoal? Pra quem tá nos vendo, nos escutando. Sim. Olha, o cartório no Brasil... A gente fala que às vezes é mais fácil achar uma documentação na Itália ou em Portugal do que no Brasil, porque... não faz sentido nenhum, principalmente cartório no Rio de Janeiro, em que eram pretórias e depois viraram circunscrições que viraram cartórios, e você não sabe onde está aquele documento, não tem nenhum indicativo. Né? Ou se não foi perdido nesse meio tempo, então... E uma dificuldade que eu vejo é que, muitas das vezes, a gente tem, né, no time pessoas como a Zay e outras pessoas que sabem paleografia, porém, muitas vezes, quando a gente precisa de fazer alguma pesquisa no cartório, não é a Zay que vai fazer. E sim, alguém que trabalha no cartório, que recebe, achando ou não, e a gente não sabe qual é a qualidade, né, que essa pessoa tem, qual o cuidado que ela vai ter para fazer aquela pesquisa. Então, muitas das vezes a gente paga, né, lá um valor, eu pago para pesquisar 5 anos, a pessoa simplesmente passa e fala, não achei. E já teve casos da família chegar pra gente e falar, nossa, já pesquisei nesse cartório, por que vocês estão pesquisando? E a gente encontrar. Assim, a gente fala, a gente encontrou nesse cartório. E a pessoa, como assim vocês encontraram? Eu solicitei pesquisa lá. Não tem... Eles não acharam. Eles não acharam. E a gente achou. E a gente achou, Eu exato. tive uma reunião ontem com uma família que foi exatamente esse caso. Ficaram, acho que 6, 7 meses. Encontraram que estaria em um cartório lá em São Paulo. Todos os indícios mostram que estava nesse cartório. Todos os indícios mostram que está lá. Pagaram, enfim, a pesquisa e tal. Não encontrou o registro. Aí eles foram contratar a gente, aí encontramos um documento que estava manuscrito, e nesse documento constava página, livro e tudo mais. Chegamos pro cartório e falou, cartório, precisa desse documento que está nessa página, sei lá o quê. Falaram que foi 5 minutos que o cartório enviou.
negócio, eles falam, poxa... Mas a gente Como pagou assim? uma pesquisa que Aham. eles não acharam e o documento tava lá, né? Exatamente. Acontece bastante, assim. É triste de falar, né? Porque eles tinham Eles não que sabem nem ter. se fizeram a pesquisa, Não efetivamente. sabe. Não sabem. As pessoas podem, tipo, simplesmente pegar aquele dinheiro e falar, fiz. E não tá. Tipo, não tá. Boa sorte. A gente tem a medida de, tipo, pedir a certidão negativa, né? Porque se der alguma coisa, a gente tem a comprovação de que a gente solicitou aquele documento ali e não foi achado. Então, a gente pode tomar alguma medida judicial, algo nesse sentido, mas... Fica a dica aí para quem estiver fazendo isso em casa. Pessoal, pagou ali a pesquisa, o cartório te falou que não existe esse documento. Tudo indica que tá nesse E cartório. tudo indica que tá lá, pede a negativa. A negativa, basicamente, é uma certidão onde o cartório pega e fala, não foi encontrado, esse documento não existe nesse cartório, da data tal, a data tal, enfim, existem lá os parâmetros, e ele fala que não existe. Depois, amanhã depois, você encontra esse documento lá, eles, é um tiro no pé, né? Eles acabaram de falar que não existe, encontra o você documento, pode processar, né, o cartório, você... por perdas, Por enfim. perda, danos morais, enfim. Sim, Inclusive, já teve casos que a gente fez a pesquisa, o cartório falou que não tava, mas a gente já todos os indícios falou, cara, tá aí, o cartório não tá. A gente, tá bom, então me dá Uma negativa. uma negativa, o cartório, Achamos. achei. Achei, vocês estão tá aqui, ó, incrível. Apareceu aqui no meu cartório. Né, de Não, repente. acontece com... A gente insiste bastante. É raro, mas acontece muito, né? É raro, mas acontece bastante. Pois é basicamente isso. A gente tem que ter muito jogo de cintura, né, pra lidar com os cartórios. Não é... Você pensa lá, a pessoa tá lá no meio de um monte de livro, num calor, não tem ar-condicionado, só tem um ventiladorzinho. Você já teve, né, nesses cartórios pesquisando lá no Rio de Janeiro, né? Sim, nossa, eu fiquei mal de estar ali. Imagina a pessoa que passa o dia inteiro ali. Você pensa, um Rio, 40 graus, um cartório assim, parece uma lata de sardinha com um ventilador. Falei, você tem que estar realmente de mau humor de estar aqui, porque não tem o que fazer, assim. A gente teve já um caso na Itália, que eu me recordo, que, enfim, no caso era um documento paroquial, né? O padre pesquisou, não achou. E a gente falou com ele, cara, a gente pode ir aí e te ajudar a fazer a pesquisa. O padre autorizou, né? Então alguém do time lá da Itália foi lá, pesquisou e achou. Então, assim, nesse caso, houve um muito bom senso ali do padre, foi muita gente boa e deixou a gente pesquisar, a gente com todo cuidado lá, pesquisamos e achamos, né? Mas nos cartórios não tem, né? Muitas das vezes, poxa, alguns sim, deixam, sim. Falou, não, mas olha, eu até pago, mas eu posso pesquisar, né? Eu quero pesquisar com todo o cuidado, com todas as técnicas. Sim, e aí a gente entra de novo nessa questão da paleografia, porque a pessoa, para ir lá pesquisar, se for um documento... Tem que saber o que tá pesquisando. Se for um documento mais recente, ok, né? Vai estar ali meio que datilografado, talvez. Mais visual. Mas se for nos livros antigos, você tem que saber paleografia para ir pesquisar, né? Então, Fora quando o nome não é exatamente aquele, né? fora quando tem variação, quando tem... A gente fala que é abrasileiramento, né? Que é Giuseppe vira José. Então, a gente tem todas essas minúcias Isso durante a quando pesquisa. tem, né? Às vezes acontece de colocar só o primeiro nome da pessoa e ter parte do nome da família em outro contexto. Sim, algumas vezes a gente pega assim, Maria. Você fala, cara, quantas Marias tinham no Brasil nessa época? Maria. Aí quando você vai ver a filiação, é tipo, filha de tal e tal, a voz tal, aí a gente, então é essa pessoa aqui, né? E, pessoal, para quem for fazer a própria pesquisa, ir no cartório e deixar... uma coisa que eu vejo muito é que, geralmente, o cartório pesquisa só o índice. Sim. E o índice, a gente sabe, né? Que a gente tem experiência, sabe que, galera, no livro, se pesquisar índice, corre um grande risco de não achar. Sim. Os cartórios, quando eles falam assim, a gente pesquisou nos índices, e a gente fica, Não vai achar. Não vai achar. Eles falam, tem que a dar gente muita pesquisou, sorte, né? tem que dar muita sorte. Tem que dar muita sorte. Tipo, pesquisamos nos índices. Tipo, sabe, não foi isso que eu pedi. Eu paguei, não foi isso que eu pedi. Eu queria que você olhasse os livros e fosse lá olhar e tal. Mas... E é isso que o Rô falou, né? Ainda pode ter as variações, então você pede para pesquisar um nome. Talvez o nome variou pouco, mas variou. O cara não tem aquela visão técnica ali de, putz, já tá na cabeça que pode ter variado. Passou por aquilo, falou, não é o que me pediram, não tá aqui. Quando a gente solicita a pesquisa, a gente já manda assim, a gente manda tudo mastigado pro cartório, fala, possíveis variações. Esse nome aqui, essas variações que pode ter, tá dentro desse período, a filiação é essa daqui, pra não ter esse tipo de problema. Pra realmente, assim, tipo, você vai pesquisar e a gente vai encontrar, porque eu te dei tudo que você precisa pra achar. E hoje uma coisa que eu vejo, assim, por exemplo, quando a gente vê um documento que a gente entende facilmente, né? Tipo, um documento ali em português,
a gente procura palavras-chave, a gente faz o que a gente chama de leitura dinâmica, né? A gente acaba fazendo uma leitura muito rápida e pontual. E eu já vi muitos clientes chegando pra gente e falando, aqui tá aqui, ó, o nome da minha avó é esse aqui, o nome do meu avô é esse aqui, isso aqui é onde é a comune que eles nasceram. E às vezes o nome da comune que eles nasceram era o nome da avó, o nome do avô não tá ali naquela parte, tá em outro ponto. Então, assim, acontece muito. Então, como é que é a técnica para poder fazer paleografia, né? Como é que funciona? Procurar aleatoriamente palavras-chave, etc. Assim, aleatoriamente não funciona, né? Os documentos, eles seguem um padrão, mas às vezes eles podem sair do padrão. Mas o ideal é que eles tenham ali aquele padrão. Então, por exemplo, documentos italianos, a gente tem ali o ano, o que está sendo o registro, né? A hora, que eles sempre colocam a hora na frente do dia, e depois o mês e o dia. Então, a gente tem ali aquele padrão, a gente já sabe o que a gente vai encontrar. Só que depois disso, é muito... Às vezes, a pessoa que estava registrando adicionava alguma coisa que ela achava importante. Tipo, então, eu peguei um documento esses dias e falava assim, essa pessoa aqui é prefeito desse comune aqui. Por quê? Não precisava estar ali, né, no registro, mas a pessoa achou interessante colocar. Por que não? Por que não? E era exatamente o lugar onde deveria estar o nome do comune. Então, se você fosse ali direto, tipo, isso aqui, vai estar o comune aqui. Você ia pegar um nome, mas não é o comune certo. Ele era prefeito de outro comune. Então, ia dar errado, assim, se você fosse... peguei aqui o nome do comune, é esse aqui, vou só listar, não iam achar. Então, você ia perder um tempo. A gente mesmo quando a gente vai fazer a extração de dados, a gente acaba fazendo toda a paleografia de todo documento, porque pode conter um dado importante, né? Então, acaba que essa questão, palavras-chave, pode funcionar, mas é arriscado. A gente prefere ler o documento integralmente, porque às vezes não foi o pai ou a mãe que foram registrar, foi uma outra pessoa. E aí você vai tomar... aí você vai tomar o nome dessa pessoa como alguém da sua família e ela não tem nada a ver com o seu processo. Então, são riscos que você pode acabar correndo se você fizer essa palavra-chave. E aí você pega todo esse processo, monta todo o arsenal de documentos baseado nisso, aí manda lá para a comune na Itália e eles falam, não, isso aqui não é não. Boa sorte. Tá errado. E é isso. Boa sorte. Perdeu tudo. Mas e o que tá errado? Ache. É tipo isso. Procure o erro. Procure o erro. Pois Nossa, é complicado. Não, eu ia perguntar assim, eu sou leigo, não sou historiador, né, como você, mas, cara, eu quero, sei lá, aprender um pouco sobre paleografia. Tem alguma dica para que quem esteja nos escutando ou vendo, que queira aprender um pouco sobre o assunto, o que eles devem fazer? A gente sabe que lá na Cidadania Foi Hoje a gente fez bastante curso e vocês têm muita prática, porque lê muitos documentos todos os dias. Mas e para quem está em casa? Tem alguma técnica, alguma... assim, eu acho que você pode... O YouTube tem de tudo, né? Então, existem vídeos de pessoas mostrando como que faz a paleografia no YouTube, né? E dali você pode ter uma base. Então, a pessoa te explica técnicas, como que você pode identificar documento, às vezes o modelo, padrão de documento, né? Então, ali você consegue ter uma base. Eu falo que o que me ajudou muito na paleografia foi visitar museu. Ver aquela documentação e você saber ali... você ter a tradução do lado, né, de alguém que é especialista, então você consegue ir falando, então isso aqui é isso aqui. Você tem faz esse comparativo, né? Então, eu acho que, assim, para mim, a melhor maneira de aprender é realmente indo visitar um museu. Você olha a documentação e fala, nossa, é isso aqui, que legal. É quase descobrir um idioma novo por pessoa, não para isso. É um idioma por pessoa. Isso. Porque, assim, a maneira de escrever muda muito. Por exemplo, existem lugares na Itália, em que a pessoa escrevia de qualquer maneira. Ela tava ali, é letra de médico, assim, da letra de médico pra lá, de pior, assim. Mas existem outros locais em que eles eram muito caprichosos. É tipo uma arte, né? É tipo uma arte, sim. Era desenhada a letra. Era desenhada, era muito desenhada, porque você pensa só, você tá ali, 1870, você não tem televisão, você não tem rádio, você não tem nada. O que você vai ficar fazendo? Caligrafia o dia inteiro, lendo, então... a letra deles era muito ensaiada, né? Então, é realmente assim, você identificar... eu gosto muito de identificando por letrinhas, assim. Quando eu consigo identificar uma letrinha, eu fico, beleza, então vamos lá. Às vezes, eu não falo italiano, né, fluente, eu compreendo. De tanto até pegar documento italiano, a gente acaba compreendendo. Mas
por exemplo, dia eu tenho muita dificuldade, porque eles colocam uma hora ali no meio e eu fico assim, meu Deus, o que essa hora tá fazendo aqui no meio? E aí eu teve uma extração de dados que eu fiz, uma paleografia, em que eu tinha metade da palavra. Aí eu tenho metade da palavra e eu sei que isso aqui é um dia. Aí eu fui no Google e falei, eu quero saber os dias em italiano. E aí eu consegui identificar, tipo, é esse dia aqui, que no caso era 11. Aí é esse dia aqui, porque eu já tinha identificado o ano, já tinha identificado o mês. Eu só precisava do dia, eu consegui. Eu precisava casar o começo da palavra. Eu precisava porque se eu não me engano, era 11. E aí é NNI, o NIDSE, é tipo isso. E aí é muito junto, tipo, é várias ondinhas. Aí eu, gente, que palavra é essa? Porque tem muita onda, né? Tem muita onda. Aí eu, o que é M, o que é N, o que é U? Às vezes o R, que a pessoa não fazia completamente, né? Então eu fiquei, eu preciso saber quais dias tem em italiano. Que, né, não sei de cabeça, não sei. Por extenso ali, né? Por extenso. Aí eu fui lá no Google, peguei num site de italiano, falei, vou verificar os dias. Eu falei, não, é isso aqui. Que era o mais próximo. O final casava, porque não tinha outra palavra com final igual. Então... geralmente os números são por extenso, né? Ou usam muito número mesmo... Não, o número escrito a gente só tem no início do documento, dizendo, tipo, qual o número daquele documento. Porque o resto da certidão é toda por extenso. Você não tem número escrito, assim. Só, no Brasil, eu acho que a gente coloca o número da rua, da casa, enfim. Aí você tem o número, né? Ou então de um documento daquela pessoa, mas o documento em si, né? O dia que a pessoa nasceu, o ano, é tudo por extenso. Você não vai encontrar número. Eu lembro quando a gente fez o treinamento, a gente pegou, nem você falou aí, a informação não vai estar exatamente no mesmo lugar em todos os documentos. A gente pegou um documento, ele era brasileiro, né? Era um documento feito no Brasil, sei lá, há uns 100 anos atrás. E aí, no documento, era uma certidão de nascimento. E aí, no documento, vinha lá, compareceu em uma tarde linda e ensolarada de sexta-feira, o pai com sua adorável esposa e uma menina bela de olhos brilhantes. Olha... Cara, Tipo uma poesia ali. O cara fez uma poesia ali, a coisa, tipo... Agora pensa e... Detalhe, eu não consegui entender isso não, tá? Eu entendi isso traduzido. Tipo, era muito escrita, a letra dele era muito bonita. Sim. Mas era muito difícil de entender. É porque Fora a as letra abreviações. é muito floreada. Então, quando você tem ali subindo, descendo a letra, você fica, e que letra que é essa? Exatamente. E quando pega coisa que nem você colocou NNI, etc. Ó, esse cara, por exemplo, era muito bonita. Mas eu lembro que o S, a gente estava tentando fazer a leitura como F. E, cara, era uma letra bonita. Então, assim, a gente tava muito perdido ali, todo mundo estudando acho ali. que para quem nunca viu nenhum documento desses, acho que uma analogia que a gente consegue fazer é com médico. Né? Então, assim, médico escreve, geralmente as pessoas não entendem, mas o farmacêutico, que são os nossos paleógrafos, né? Eles conseguem pegar aquela receita que pra mim é só uma reta, né? Duas rabiscos e uma reta, e ele consegue entender. Isso aqui é paracetamol. Aí vai lá e entrega. Paracetamol, 50 miligramas, e é só uma linha. Assim, tipo, algumas ondas no meio do caminho, mas acabou. É uma linha. É isso. Então, assim, realmente tá ali, tá escrito teoricamente em português, mas ninguém consegue entender, né? Eles criaram uma escrita própria, digamos assim. E é isso. Realmente incrível, assim, o tão difícil que é ler, né? É muita técnica mesmo e muito, acho que... É muito cansativo, né? E prática, né? É prática, sim. Quando eu iniciei na cidadania, eu já tinha uma prática, eu trabalhei num arquivo durante muito tempo, né? Então, eu já lidava com documentação. Mas quando você vai fazer na prática, hoje eu tenho muito mais facilidade de fazer do que eu tinha quando eu entrei. Então, realmente assim, você tem que estudar. É igual falar um novo idioma. Você tem que estudar para você entender o que é aquilo ali. E, assim, uma coisa que eu acho que complica, um fator que complica por exemplo, eu tenho aqui, tirei a foto da tela do meu computador e vou enviar para você fazer a paleografia. Eu fico assim... Nossa. A qualidade, a qualidade. A qualidade, eu fico assim, aí eu pergunto, mas você não tem outra, assim? Não dá pra, sei lá, escanear o documento e enviar pra gente? E uma dica, galera, o WhatsApp comprime. Então, às vezes, você tira uma foto com o seu celular, cara, com a câmera incrível de 20 megapixels e manda no WhatsApp, vai comprimir. Então, às vezes, se ele pegar essa foto e mandar por e-mail,
né, ou por outro Funciona muito meio, legal. Sim, a gente consegue dar zoom e consegue ler, interpretar, né? porque a gente precisa dar zoom para ler aquele documento, né? Querendo ou não, eu tenho que ter ali, ver. Às vezes a gente utiliza a maneira como a pessoa escreve. Cada Às vezes detalhe. faz diferença no modo de escrita, né? Então, é muito legal porque eu tava assistindo um desses vídeos no YouTube e a pessoa falou, eu consigo saber se a pessoa era destra ou canhota, pela maneira que você escreve, pela maneira como a letra cai, eu consigo saber se ela tava com pressa, se ela tava com calma para fazer aquele documento, né? Então, a gente consegue saber tudo isso através da paleografia. Eu acho, assim, é incrível, eu acho muito legal. Cara, Bom. o texto conta uma história, literalmente, né? Assim, E conta a história de quem tá escrevendo, inclusive. né? Sim, exatamente. A gente já pegou casos lá em que a pessoa era adotada, ou então a família, a princípio, não tinha direito à cidadania, mas encontraram um documento do consulado em que o avô da pessoa falou que era português. E aí, talvez, por conta disso, eles consigam o direito à cidadania, né? Mas ninguém sabia o que estava escrito naqueles documentos. Eles encontraram um documento que eles não Isso, faziam ideia não faziam do que ideia. era, só que era do avô. Porque em cima tinha um monograma dizendo assim, consulado do Rio Grande do Sul. E aí eles falaram, deve ser alguma coisa importante, mandaram pra gente, tipo... Aí a especialista chegou pra mim, falou assim, eles queriam saber o que tá nesse documento, porque às vezes tem algum dado e a gente não sabe o que é, a família não sabe o que é, só falaram assim, pode ser importante. Nossa, E isso aí... escrito em português. Isso, escrito em português. Olha só, uma família inteira leu, muita gente leu, todo mundo olhou e ninguém sabia o que estava escrito. Sim. Não é uma coisa tipo, você leu e leu errado. Não, é difícil. porque de Você não era... consegue sim. entender nada, né? E É totalmente fora do contexto. Você tinha nenhum indicativo do que era aquele documento. Você tinha a parte de cima do documento, dizendo o estado do Rio Grande do Sul, e você não tinha mais nada. O resto era só escrito, e você fica assim, e letra de médico, o que tá escrito aqui... E aí, no final, eu consegui identificar que a pessoa foi no consulado e declarou que ela era portuguesa, que ela nasceu em tal lugar. Então, dali, a gente já conseguiu os dados para emitir o documento em Portugal. Então, olha a diferença que esse documento fez. E, fez tudo, né? A gente já pulou uma etapa grande de genealogia, né? Que tinha que pesquisar. Não, e não só isso. A pessoa até então era adotada. Então, já não teria direito. Mas ela era portuguesa, então, enfim. Ela foi adotada lá. Isso. Então, ela já tinha direito. Ela já Voltou tinha o direito para a família. Eles teriam perdido, tecnicamente, porque a pessoa era adotada. Mas aí eles conseguiram direito novamente, porque a pessoa falou, não, eu sou portuguesa. Fez toda a diferença esse documento. E não teria como saber se não tivesse feito a paleografia, né? Olha, então, algo que gastou... Quanto tempo você gastou para traduzir esse documento? Eu acho que... Esse foi um pouco mais rápido, uns 10 minutos, talvez? 10, 15 minutos. Olha que só. mudou a vida de uma família. Que ficou, enfim, dias com esse documento sem saber o que significava. Meses, anos, né? Não, anos. Às vezes é aquelas coisas assim que a gente guarda e não sabe pra que serve, não sabe o que é, mas tá lá. E às vezes pode ser importante contar uma história, né? E aí, então, pra gente ir encerrando, técnicas que a gente pode ter, então, algumas coisas que você falou aí que eu fui pegando. Nada de leitura dinâmica, nada de preguiça. Leia o texto inteiro. Você tem que ler integral, assim. Texto da faculdade, você tem que ler todo. Não pula. Porque o contexto faz diferença. O contexto faz diferença. Se você tiver outros documentos, no caso, às vezes a gente tem aquela foto do livro, então a gente tem registros para trás e para frente, leia todos para você. Se tiver dificuldade com alguma letra, procure onde está escrita essa letra em outro lugar. Porque a maneira como a pessoa escreve varia, né? Tipo, eu posso estar muito ok para fazer esse documento, pode ser uma pessoa que eu conheço e eu trato melhor, né? E a próxima pessoa eu faço de qualquer jeito. Então, a escrita vai ser um pouco diferente, mas você vai conseguir identificar da mesma maneira, né? Porque é a mesma pessoa que escreveu. Sim. Ela tem o padrão dela de ela escrever, tem o padrão mesmo de que escrita. as variações. Isso, mas tem a variação. Boa. O documento, ele não está enquadrado certamente como todos, então ele não vai ter... Começa com o dia, fala o nome, fala como o fala o que ou aqui é a cidade, enfim. A gente sabe que a pessoa que está escrevendo, ela pode fantasiar da forma que ela quiser, né? Como você disse, falou que era o prefeito, às vezes não era o prefeito, era o padre, era o primo, irmão do padre, eu já vi uma vez, irmão do padre da arquidiocese e tal, que não tem nada a ver com o rolê. Não, assim, não existia um padrão, né? A gente não tinha um padrão para documentação igual a gente tem hoje. Então, assim, a pessoa colocava o que ela achava que era importante ali. Óbvio que ela fazia o registro que a gente, procura. Né? Mas ela colocava o que ela achava importante, assim. Não tem um padrão, tipo, você tem que ter isso, iniciar com isso. Não, ela
colocava assim, porque hoje, numa manhã chuvosa, chegou tal pessoa aqui e foi registrar um sobrinho, né? Não necessariamente a pessoa que é pai ou mãe que registra. Ainda tem isso. Tem um registro de terceiros no Brasil é bem comum, né? Até, assim, dependendo do ano, e o fazendeiro registrar todo mundo que nasceu na fazenda, né? E o tio, e o avô, né? Registrar o neto. Sim, a gente já pegou casos em que o pai deixou para registrar todos os filhos no último filho. Então, a gente tinha em um registro 12 registros de filhos, porque não tinha um padrão. Nossa. Era longe o cartório, às vezes o cara trabalhava numa fazenda, interior. Ainda tem os autorregistros, né? A pessoa nunca teve um registro, decide casar, ela não é ninguém, ela não tem nada. Então, ela faz o próprio registro com a data que ela lembra mais ou menos que ela nasceu, que falaram pra ela, né? Óbvio. Para poder fazer uma certidão de casamento. Tanto que o registro é emitido, tipo, um dia antes da certidão de matrimônio. Não, isso quando não, tipo, a pessoa mudou de estado e não tem como ir buscar aquela certidão e ela se registra de novo. É um autorregistro para não ter que buscar a certidão. E aí ela tem, tipo, 2 certidões de nascimento. E não tem. Já teve caso que a gente encontrou as duas, inclusive. Eu tô com um caso que eu encontrei as 2 certidões. E aí eu fiquei assim, a pessoa tem 2 certidões de nascimento. Óbvio que a gente vai pela mais antiga, né? Que foi o pai que registrou. O problema é que todo o restante ele se baseou na mais nova. Exato. Então, o casamento dele, normalmente fazem isso para casar, o casamento é baseado na certidão mais nova. Sim, aí que muitas das vezes já tem algum erro, porque ele cansou de um nome, colocou outro. Sim. E, às vezes, na mulher, né, já aconteceu de mulher não querer ter 50 anos no casamento, tirou 10 ali, foi com 40. A gente já viu isso em muitos registros. Principalmente assim, a gente entrando em contato com a cartório, a gente acaba aprendendo muita coisa, né? Então, eu fui fazer uma pesquisa num cartório em São Paulo e ele falou assim, antes de 1924, a pessoa não precisava apresentar a certidão de nascimento para casar. E aí era um dado que a gente não tinha conhecimento, né? E a gente sempre solicita, quando não encontra o nascimento, o desarquivamento da habilitação. E a gente sabe, antes de 1924 não adianta, porque não vai ter a certidão de nascimento. Pessoas, né? Vai ser muito raro. É porque, pelo que o moço do cartório me falou, eles faziam uma declaração, dizendo, eu sou tal pessoa, nasci em tal lugar, e é isso, sabe? Não tinha realmente que comprovar que você nasceu em tal lugar. Nossa. Hoje você apresenta a certidão de nascimento para casar, é uma maneira também que o Brasil tem para evitar que as pessoas casem 2 vezes, né? Então, eu apresento o cartório que eu caso, ele comunica com o cartório que eu nasci. Ou deveria. Ou deveria. A gente sabe porque a gente sabe que não acontece normalmente. Né? E no cartório que eu nasci, vai ter uma anotação falando que eu casei, né, tal dia. Então, na minha certidão de nascimento, eu tenho tudo que aconteceu na minha vida. Né? Assim, eu nasci, casei, divorciei, casei, e depois vai ter lá também que eu morri, teoricamente, né? Então, eu tenho o registro completo ali, né? Nossa, quando a gente encontra uma documentação assim, a gente dá um pulo de alegria, certinho, assim. né? Todas as anotações. Tudo certo, a gente sabe exatamente onde é que a gente tem que ir. Mas aí, quando a gente não encontra também, a gente quer, vamos ter que, né, mergulhar na pesquisa para poder fazer. Essas anotações, por processo de cidadania, muitas das vezes a pessoa nasceu, a gente emite uma certidão inteiro teu. Ela nasceu e já casou, e quando a gente emite uma certidão inteiro teu, não consta o casamento, e isso não é um problema, né? Porém, quando a pessoa quer fazer o processo de cidadania por matrimônio, isso é um problema. Então, cara, a gente é normal fazer o processo de cidadania por matrimônio, a gente tem que pedir pro cartório de casamento, comunicar para o cartório de nascimento, né, que a pessoa casou. E muitas das vezes o cartório fala, não vou comunicar, ou tem taxa. A gente fala, não, cara, isso é obrigação, é lei, você tinha que ter feito, na verdade. Você já tinha que ter feito né? isso, Tinha que ter feito quando casou, não é agora. Aí o cartório, tá bom, vai, vou comunicar. Eu falei, não, mas é um absurdo. E havia sistema hoje, né? Pega o sistema CRC e comunica direto. E um problema que a gente tem muito com cartório é isso. Tipo, eles não fazem de boa vontade quando você fala, então, tá na lei, você tem que fazer. Aí eles, não, vou fazer. Exato. Tipo, sabe, uma coisa que você já tinha que ter feito. Já aconteceu de querer cobrar, né, pra fazer isso. Fala, não existe tudo que taxa. pode cobrar, eles estão cobrando. Assim, qualquer coisa. Uma consulta ali no sistema do CRC. Eles vão cobrar? Falar, R$12 pra eu consultar pra você. Eu fico, cara, só você digitar o nome no computador. Não tem tanto de trabalho, assim. E eles cobram. Tudo que eles puderem cobrar, eles estão cobrando. Não, mas, poxa, acho que foi incrível, né? Tem mais alguma outra dica, assim, para o pessoal que tá começando fazer? Eu acho que a pesquisa na internet é o melhor amigo, assim. Você consegue encontrar muito documento online, né? Então, você
ir treinando com aqueles documentos e começando com o que você acha mais fácil e depois indo para outros mais difíceis até chegar assim, documentos em outras línguas. Legal. Um tem treino. o Family Search, que tem muita coisa que já está indexada, né? Ou seja, já está meio que traduzida ali. Então, as pessoas conseguem pesquisar e fazendo igual você fez no museu, né? Isso. E olhando ali o texto Comparando. e o resultado e Isso. ver. Lembrando que no Family Search também tem muita coisa indexada errada. Nossa, tem bastante coisa Então, indexada errada. Então, você tem que tomar cuidado com o que você aprende. Você também pode aprender errado, mas... Pode aprender errado. Às vezes a gente olha, pega um documento da família, porque eu achei esse documento no Family Search e é do meu trisavô. E aí eu vou fazer a paleografia, eu fico, não tem nada a ver com o seu parente. É uma pessoa totalmente diferente que só tem um nome igual. Acontece bastante, mas a filiação é totalmente diferente, a data de nascimento é totalmente diferente. Então, assim, é óbvio que é sempre um bom aprendizado, mas tem que ter muita cautela para fazer também. Não, legal. Perfeito. Bom, foi incrível, né, Rô? E aí? É isso. Acho que deu para pegar muita coisa. Muitas dicas. Enfim, com certeza a gente vai ter mais dúvidas aí. O pessoal que tiver dúvida, não hesite em mandar pra gente aí, através das nossas plataformas, seja pelo Instagram, conversando direto com a gente, ou através do nosso Facebook, ou enfim, do nosso blog, poder ler como que a gente postaria. A gente tem diversas dicas que a gente sempre posta. Sintam-se à vontade. Zaira, muitíssimo obrigado pela participação aqui hoje. Enriqueceu muito. Acho que a gente conseguiu colocar esse ponto final nesse... Aqui, eu sabia muitas das coisas. A gente conseguiu colocar acho que não um ponto final, talvez uma vírgula, né? Nesse né? Processo aí, exato, que a gente teve diversas dúvidas ali do primeiro podcast. Então é isso. Muito obrigado. E qualquer dúvida, pessoal, pergunte-nos e teremos o maior prazer em responder. Valeu. Obrigado, hein? Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Tchau, tchau. Abraço.